Aplauda Jesus. Glória a Deus. Que tremendo, queridos. Foi tremendo, tremendo. Então, quero aproveitar e convidar você que talvez ainda não teve a oportunidade de participar do Encontro com Deus. Nesse próximo final de semana vai ter novamente, da rede do obreiro Sidney e do obreiro Adriano. Procure aí a equipe dele, procure os líderes discipuladores da rede e faça a sua inscrição, envie alguém. Se você tiver alguém, né, que você possa enviar também, eu creio que vai ser algo muito precioso. Amém, queridos? Glória a Deus. Foi algo sobrenatural demais. E até mesmo, irmãos, esse encontro, essa questão aqui, né, desse encontro tem tudo a ver com a palavra de hoje, né? O tema da nossa palavra, o ano da aceleração, apressando a volta com células nota 10. Aleluia. Olha só. Eu creio que todos aqui, quem está em célula aqui? Erga a mão, quem está em célula? Aleluia. Glória a Deus. A maioria dos irmãos, a maioria mesmo está em célula. Sabe, queridos, a célula ela é uma ferramenta preciosa e fundamental na vida da igreja. Ela é uma ferramenta fundamental na vida da igreja, né? E eu creio aqui que muitas pessoas, mesmo você está em célula, eu creio que você pôde já presenciar, você pôde experimentar muitas coisas através da célula, né? Eu, por exemplo, eu fui cuidado na célula, eu fui acompanhado na célula, tudo aconteceu na célula. Eu fui encaminhado, né? Eu fui direcionado para o caminho do vencedor na célula. Cheguei na célula ali, e aos poucos daí fui para o encontro, depois fui fazer o base, enfim, todo o processo, todo o meu crescimento em Deus, tudo foi na célula. Eu amo tanto célula que eu estou liderando uma célula. Aleluia! Eu estou liderando uma célula. Tem alguém da minha célula aqui? A Maria, vocês é da minha célula, tá? Mas agora vocês não vão ser mais, mas amém, né? Mas eles estavam junto comigo na célula, a Maria e o Gil. Mas o pessoal da minha célula veio de manhã. Eu estou liderando uma célula. Queridos, então é isso. Ano da aceleração, apressando a volta com células nota 10. Por favor, coloca o texto de Marcos, no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Vamos prestar bem atenção nessa palavra, porque através desta palavra, o Senhor vai falar conosco em relação a essa ministração de hoje. Amém? Diz assim um texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Era muita gente, não tinha lugar nem junto à porta, ou seja, o povo estava tudo ali, né? Encheu a casa e ficaram na porta. Nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Pode passar. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, né, porque tinha muita gente, o pessoal estava até tampando a porta, não tinha como eles entrarem. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca
e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, nós estamos aqui, Deus, na tua presença, em mais esta oportunidade, neste culto. E Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala com cada um através desta palavra. Traz revelação, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui edificados. Que teu Espírito possa liberar aqui revelação e que possa falar no coração de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Queridos, nós podemos ver esse texto aqui, mas antes de eu entrar nele, eu quero dizer algo para você. Que ser de uma célula é um privilégio, não é verdade? Você participar de uma célula é um privilégio. Eu não sei se você tem isso em teu coração, mas é um privilégio. Se não tem sido um privilégio, alguma coisa está errada. Porque a célula, você participar de uma célula tem que ser um privilégio. Então, ter uma célula também é uma conquista. O líder que tem, O líder que tem uma célula, as pessoas que têm uma célula, que fazem parte de uma célula, é uma conquista. Mas, irmãos, ter uma célula nota 10 é algo extraordinário. Então, você participar de uma célula é um privilégio. Você estar numa célula, você ser um líder de célula, você estar envolvido na célula é uma conquista. Mas você participar de uma célula nota 10 é extraordinário. E daí você pode me perguntar assim: mas pastor, o que vem a ser uma célula nota 10? Não estou entendendo. Tem diferença, pastor, entre eu estar numa célula e eu estar numa célula nota 10? Eu achei que tudo era célula. Não, é tudo célula. Mas tem a nota 10, que é extraordinário. E você pode já imaginar que a nota 10, quando a gente fala de nota, Quando a gente fala de nota, a gente já imagina, Na prova você tem que tirar 10, não é verdade? Ou melhor, a gente quer tirar 10, Às vezes a gente não consegue tirar 10, mas a gente fica ali, às vezes, 6, 7, 8, 6 ainda é fraquinho, tá? Tem que ser de 7 para lá. Mas normalmente a gente quer tirar nota 10 numa prova. Mas e a célula também? A célula nota 10, eu já posso dizer para você que ela é uma célula eficiente. É uma célula que tem resultado. É uma célula que é totalmente diferente. Pode ter certeza que ela é diferente da célula normal. Nós temos várias células. Só que quando a sua célula ela é nota 10, ela é uma célula extraordinária. Por quê? Porque ela é diferenciada. E nós vamos saber o porquê que ela é diferenciada. Até mesmo o texto que nós acabamos de ler vai nos dar toda a direção em relação a isso. Vai nos explicar certinho por que a nossa célula tem que ser uma nota 10. Então o que vem ser uma célula nota 10? Queridos, a célula nota 10 é muito mais do que uma célula que possui 10 membros. Então não é uma célula, nota 10 porque possui 10 membros. Não é por causa disso não. Ela é muito mais que isso. Pode possuir 10, 12, pode possuir 5 membros, 8 membros. Ela é muito mais do que isso. É muito mais do que uma célula com, por exemplo, com um bom líder. É muito mais, a célula nota 10, ela é muito mais do que uma célula que tem um bom líder. Pastor, o que vem a ser um bom líder? Daí, cada um de nós, não melhor, nós sabemos o que vem a ser um bom líder. Não é verdade? Nós sabemos o que vem a ser um bom líder. Uma célula nota 10, queridos, é uma célula que cumpre o propósito para o qual ela nasceu. A célula nota 10 é aquela que cumpre o propósito. Pastor, o senhor está querendo dizer que tem célula que não cumpre o propósito a qual ela nasceu? Porque a célula nasce, irmãos. A célula ela nasce, é igual nós, O ser humano nasce. Eu perguntei, você estava aqui? Você estava aqui, Edvirgem? Você estava aqui? Você é da minha célula, Edvirgem? Eu perguntei se tinha alguém da minha célula, ninguém levantou a mão. Levanta a mão, você levantou? Então, perdão, eu não vi. Tá ali a membro da minha célula. Oh, Jesus amado. Eu assustei, falei, meu Deus.
Você fez? Perdão, é como eu voltei do encontro, eu estou assim meio mergulhado ainda na presença, sabe? Eu fico meio, sabe? Glória a Deus pela sua vida, tá, Edvirge? É da minha célula. Glória a Deus. Mas voltando aqui, queridos. Então, a célula nota 10, ela é a célula que cumpre o propósito para a qual ela nasceu. Porque a célula, ela nasce, assim como nós nascemos com um propósito. Eu e você, nós nascemos com um propósito. Nós nascemos para qualquer coisa. É a mesma coisa da luva, né? A luva, ela tem um propósito, conter a mão dentro. A mão dentro da luva. Ela não serve para outra coisa. A mesma coisa somos nós. Nós também temos um propósito. Nós nascemos com um propósito. É Deus. É nós quando termos Deus dentro de nós. Amém, queridos? Deus dentro de nós. Daí as coisas vão acontecer. E a célula nota 10 também, ela cumpre o propósito. Ela precisa cumprir o propósito para o qual ela nasceu. Porque senão ela não vai ser nota 10. Senão ela vai ser uma célula que às vezes não vai ter tanta eficiência, não vai ter tanta desenvolvimento. E se a gente fazer uma comparação com a célula do corpo, é a mesma coisa, queridos, né? A célula do corpo. A célula do corpo, quando ela não está muito bem, está meio doente, ela fica, né, vulnerável, não fica? Fica vulnerável, daí tal, porque a célula do corpo não está bem, e vai. E daí, às vezes, precisa tomar uma medicação, e vai para poder. É a mesma coisa a célula nossa. A célula da igreja, a sua célula que você participa. Então, queridos, esse propósito no qual a célula nasceu, ele pode ser observado na própria palavra aqui de Deus, que nós acabamos de ler com isso, com base aqui no texto de Marcos 2, de 1 a 12. Nós podemos observar, o Senhor vai falar com você, e você vai poder ver como que a sua célula pode ser uma célula nota 10. Se a sua célula não está sendo, ela precisa ser. E através desta palavra aqui de Marcos 2, de 1 a 12, eu e você, nós vamos refletir sobre o que é uma célula nota 10. Amém, queridos? Então, irmãos, já entrando aqui na palavra, nesse texto, nós vamos encontrar, primeiramente, quatro homens, não é? Não é o paralítico, que teve 4 homens que foram lá ajudar o paralítico? É isso, não é? A palavra diz isso. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles, olha lá, ó. 4 homens carregando o paralítico. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui, observar, é que nesse texto aqui nós vamos encontrar 4 homens que começaram o quê? Uma célula embrião. É uma célula, com certeza. Se eles estavam ali junto com aquele paralítico, é uma célula, estava ali em comunhão, estava ali ajudando, estava ali trabalhando, né? Uma célula embrião. E a gente sabe que a célula embrião, ela começa ali e tal. De repente, quando você vê a célula, ela fica forte, e ela se fortalece, e ela se torna uma célula oficial. Mas, então nós podemos ver que esses 4 homens, eles começaram uma célula embrião, que embora não tivesse ali 10 membros, né? Muitas pessoas, as atitudes e motivações relatadas aqui no texto, queridos, mostra para nós que de fato essa era uma célula nota 10. Mesmo que a gente, analisando aqui, a gente viu que não tinha 10 pessoas, eram 4 homens, mas pelas atitudes deles e pelas motivações que relata aqui o texto, isso está nos mostrando que essa célula era uma célula nota 10. Mas o que tornou uma célula assim? O que fez com que ela se tornasse uma célula nota 10? E o que precisa acontecer para que a sua célula se torne uma célula nota 10? Talvez alguém aqui não esteja participando de célula, mas eu quero dizer para você que é na célula que você é cuidado, que você é alimentado, que você é guardado, que você é orientado, que você é protegido. Na célula, sabe? Na célula tudo acontece. A célula, na verdade, ela é a extensão da igreja. A célula, ela é a extensão da igreja. Então hoje nós estamos aqui, a igreja toda, as células todas reunidas aqui no prédio da igreja para ouvir a palavra. Mas durante a semana, todo dia, tem 2, 3, 4, às vezes 5 células no mesmo dia, em locais diferentes, a célula acontecendo. Por quê? Porque a célula, ela é a extensão da igreja. Então, queridos, voltando aqui, esses camaradas, eles começaram uma célula. Mas o que tornou
essa célula aqui uma célula nota 10? Em primeiro lugar, o texto aqui que nós acabamos de ler relata que uma célula nota 10 é uma célula baseada em relacionamento. A primeira coisa para uma célula se tornar uma célula nota 10, a base dela tem que ser relacionamento. Onde cada pessoa, cada membro, cada pessoa que vai chegando, os membros que estão ali, eles precisam se relacionar. E eu vou falar para vocês, hein? Às vezes, queridos, é só fachada. Às vezes não tem relacionamento nenhum. Às vezes o camarada marca a célula, tem a célula lá na quinta-feira. Sabe quando que vão se ver de novo? No domingo, quando a pessoa vem no culto. Se não vem no culto, só vem na outra quinta. A célula é na terça-feira, na quarta-feira. No dia da célula, eles se falam e se bobear, se falam ali um pouquinho antes da célula. Manda um recado, não esquece que a célula é hoje. Daí vai lá, tal. E depois disso, saiu da célula, esquece. Daí só na próxima semana. E a célula, querido, a primeira situação aqui, a primeira coisa para que nós possamos identificar se a nossa célula ela é uma célula nota 10 ou para ela se tornar uma nota 10, a primeira coisa é o que? O texto relata que a célula nota 10 é uma célula baseada em relacionamentos. Então, se a sua célula não tem relacionamento, não adianta. E outra coisa, não é relacionamento só com fulano, não. Relacionamento com todo. Mas eu me relaciono com fulano lá porque eu tenho mais intimidade com ele. Então está errado. Já não tem como. É relacionamento com todos. É falar realmente, é se ver, é conversar, né? Aqui, podemos ver aqui no verso 3 que diz assim, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então, ou seja, os 4 mais eles 5, ou seja, eles estavam ali no relacionamento, todos eles juntos, no mesmo propósito. No mesmo propósito eles estavam, né? Então, quando esse fato aconteceu, queridos, Jesus estava lá em Cafarnaum, o texto fala, né? Que era a base dele operacional. Então ele foi para aquela cidade, provavelmente porque lá em Nazaré, que era a terra dele, então ele foi para Cafarnaum, que era a base operacional dele, e com certeza ele foi para aquela cidade, porque provavelmente lá em Nazaré não havia fé. Em Nazaré não tinha fé, não tinha pessoas que tivessem fé. E queridos, é exaustivo, né? É exausto, a gente fica exausto realizar qualquer coisa onde não existe fé. Mesmo para Jesus Cristo, com certeza era algo assim. Imagina Jesus querer fazer milagre e não tinha pessoas com fé. Jesus querer mudar, Jesus querer transformar vidas e não tinha pessoas com fé. Ei, na sua célula tem relacionamentos e tem pessoas com fé? Os membros das suas células, eles têm fé? Jesus, ele faz questão de estar onde existe fé, aonde as pessoas têm fé. Lá em Nazaré ele não quis ficar, ele vazou. Então ele mudou de cidade. Então ele mudou de cidade, e muita gente, mesmo assim, procurou ele para ouvi-lo, para ser curado. Então ele mudou de cidade, mas o povo fez o quê? Foi lá e procurou Jesus. Falou, não, vamos procurar ele. Ficou sabendo que ele estava lá em Cafarnaum. Luiz, o povo sabia, Jesus era de Nazaré. Jesus era de Nazaré, estava ali, todo poderoso, cheio de poder, o Deus que podia mudar. E o povo, as células, o povo lá, eles não tinham relacionamento, não tinha fé. Ele mudou para Cafarnaum. E o povo ficou sabendo e fez o quê? Foi atrás dele. Foi atrás de Jesus lá em Cafarnaum. Então, dentre, queridos, que rumaram lá para Cafarnaum, havia um grupo carregando um jovem paralítico na esperança de o colocarem em contato com Jesus. Havia um grupo de pessoas que carregou um paralítico na esperança de fazer com que esse paralítico tivesse um contato com Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles jovens e de seus amigos, o curou. Ei, Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé
deles. Ou seja, eles estavam, olha lá, olha o texto. Cadê? Vendo a fé que eles tinham. Eles. Vem cá, quem precisava de cura? Todo mundo? Só o paralítico. Mas só tem um porém. Numa célula nota 10, todos têm o mesmo pensamento, todos têm fé, todos creem. Ó, eu creio que o seu casamento vai ser restaurado, eu creio que você vai ser liberto, eu creio. Numa célula nota 10 é assim, queridos. Mas normalmente, sabe o que acontece? Em algumas células, não tem isso. O irmão lá, nem olha para a cara da irmã lá, e quando a irmã conta que está orando para ter uma casa ou alguma coisa assim, o outro, não quer nem saber. Não quer nem saber. Não quer nem saber. A pessoa não quer nem saber. Às vezes o membro está passando por uma situação, um problema e precisa de oração. Às vezes os membros dentro da célula, eles não têm a mesma fé. Na verdade eles nem oram. Na hora de orar ali, se bobear, o líder está orando e tal, mas o membro fica lá. E daí, se for para orar depois, ora em casa, né? Ora, quando você estiver orando, lembra de colocar o nome do João lá, do fulano lá na oração, do irmão da célula, que ele precisa. Quero ver, célula que não tem relacionamento, nem lembra do membro da célula que precisa de oração. Daí chega lá na outra célula, daí o irmão fala assim, daí o líder fala, né? E aí, fulano, resolveu o problema? O outro fala assim, até fica espantado, porque nem orou, nem sabe, nem se preocupou. Então nós podemos ver aqui, queridos, que Jesus, ele, vendo a fé daquele jovem e de seus amigos, o curou. Então a fé não foi só do jovem, a fé foi também dos amigos. Amém, irmãos? Uma célula nota 10, todos têm a mesma fé, todos têm o mesmo propósito. Que bom, né, que este homem caiu em uma célula nota 10, não é verdade? Você imagina se ele tivesse caído numa célula onde só um tivesse fé igual ele? Misericórdia, hein? Tem gente que é assim, tá? Tem casamento, irmãos, tem pessoas, casais que vão para uma célula com a vida toda, né, destruída. E se na célula fosse nota 10, todo mundo tivesse o mesmo pensamento, tivesse fé, iam orar, tal, e às vezes o casal fica uma luta lá na célula, por quê? Porque os irmãos não estão em unidade, não tem relacionamento e não tem a mesma fé, não estão nem aí para o problema do outro. É isso que acontece. Porque na célula, querido, ele podia, né, nessa célula aí que ele caiu, esse homem ele pôde contar com os amigos. Ei, as pessoas que caem na sua célula, que chegam na sua célula, elas podem contar com você? Elas podem contar com a sua oração, elas podem realmente, você tem fé para liberar, a palavra para liberar sobre a vida dela, você crê, você realmente é desses? O que teria acontecido se aquele moço paralítico não tivesse amigos, irmãos? Qual teria sido a sua situação? E amigos é referente a quê? Quando eu falo de amigos, eu falo de relacionamento. Então, se eu não tenho relacionamento na célula, eu não tenho amigos na célula. Porque o amigo é relacionamento. O amigo é aquele que vai estar junto, vai socorrer, vai tal e tal, vai, entendeu? Vai estar junto comigo, vai a mesma fé. E quando eu falo de relacionamentos, eu falo de amigos. Ele, por exemplo, esse homem aqui, ele tinha amigos, né? O que teria acontecido se aquele paralítico não tivesse amigos, né? Igual aqueles 4 ali. Que eu imagino com toda a fé, com a mesma fé daquele paralítico. Talvez eles pudessem até ter mais fé do que o paralítico, né? Qual teria sido a situação dele, né? Ele estava ali estirado no leito, não tinha como locomover-se, nem como chegar aonde Jesus estava, porque ele era paralítico. Como fazê-lo saber, né, da sua situação? Mas ele tinha uma célula. Como que ia fazer com que Jesus soubesse da situação dele? Ele era paralítico. Ei, você tem levado a situação dos membros da sua célula para Jesus? Você tem levado? Você tem levado a situação do seu líder? Você tem levado a situação daquele membro lá, tal? Você tem levado? Isso é uma célula nota 10, queridos. Isso é uma célula nota 10.
porque aquele homem ele estava estirado no leito, não tinha como locomover-se, não tinha como ele tinha uma célula, e em sua célula, queridos, em sua célula, ele tinha verdadeiros amigos, ele tinha relacionamentos. E relacionamentos é preocupação, relacionamentos é cuidado, relacionamentos é você saber o que, né, se envolver. Não, porque fulana, porque não sei o quê. Isso é terrível, irmãos. E daí não é a célula nota 10. Os irmãos estão me entendendo? Isso é muito sério, queridos. A nossa igreja é uma igreja de vencedores, e tem que ser na prática. Isso tem que acontecer na prática, irmãos. Então na célula é um lugar de relacionamentos, aonde a vida de cada pessoa é compartilhada. Mas muitas vezes alguns compartilham e alguns nem compartilham, e aqueles que compartilham, o outro lá nem se preocupa. Você alguma vez já precisou de um amigo e este falhou com você? Pensa aí, você já precisou alguma vez? Alguma vez você já precisou de um amigo e este amigo faltou com você? Tipo assim, ele não pôde te atender, não quis te atender? Você alguma vez já precisou de amigos e não achou um único sequer? Vocês imaginam um membro de uma célula, um irmão que está na célula, precisar de um dos irmãos da célula, e os irmãos da célula, ó, tá nem aí. Às vezes o irmão da célula precisa só de um abraço. Queridos, nós tivemos situação onde faleceu o parente, a célula nem sequer foi lá. O membro da célula nem foi lá para dar um abraço. Tá nem aí. Daí manda mensagem, fala, não, meus pêsames. Falei, vai lá. Relacionamento é estar lá. Olha, eu não tenho a gente não tenho nada para fazer, mas eu vim aqui te dar um abraço. Isso é relacionamentos, queridos. Isso é quando alguém precisar, é você precisar de um amigo e você achar ele. Mas muitas vezes dentro da célula, tem irmãos, tem membros que procuram um amigo, que o amigo é na célula, relacionamento, querido. Vem cá, que tipo de amigo que eu vou ter? Por exemplo, eu estou na igreja, que estou da igreja. Com quem que eu vou me relacionar, irmãos? Tem que relacionar com os irmãos. Eu, por exemplo, imagina eu chegar para os irmãos, chegar para o pastor, sei lá para quem, falar assim, pastor, apesar que eu tenho, até lembrei aqui, o Espírito Santo me lembrou, eu tenho uma pessoa que não é minha amiga, assim, mas é uma pessoa que eu gosto, ele é de outro ministério, mas eu gosto, mas enfim, mas é crente também. Apesar que é meio turrão, né? Às vezes eu pego ele, dou uns cascudos nele. Mas é o seguinte, queridos, os nossos amigos têm que ser os nossos amigos que nós convivemos. Só que muitas vezes, irmãos, dentro da célula, esses amigos, membros de células, eles não estão à disposição quando nós precisamos. A gente não acha eles quando a gente precisa. Isso é muito sério. Lembro-me aqui de uma história, né, de um homem. Tem uma história aqui de um homem que ligou para um pastor pedindo ajuda. Pastor, ele falou assim para o pastor, pastor, eu tenho 53 anos e estou numa situação muito difícil. A essa altura da vida eu fiz uma lista dos meus amigos e só achei 2. Camarada, 53 anos, ele fez uma relação dos amigos ali e só achou 2 amigos. Então há certas coisas, queridos, e certos momentos da vida que a gente não vai conseguir fazer ou alcançar sem a ajuda de outras pessoas. Vai ter situações que você vai precisar. Vai ter situações que pessoas vão precisar de você, principalmente dentro da célula. Isso é relacionamento, isso é uma célula nota 10. Não tem jeito, querido, não dá para fazer nada sozinho, principalmente dentro da célula. E muitas vezes não acontece isso. Voltando aqui no texto, que bom que esse homem aqui, esse camarada de 53 anos aqui, tinha relacionamentos verdadeiros. Também, né? Pelo menos 2, né? Esse cara, pelo menos 2. Tem gente que não tem nenhum. E voltando no texto da Bíblia mesmo aqui que nós lemos, também, queridos, olha só, que bom também que aquele paralítico tinha aqueles amigos, hein? Não é verdade? Imagina a situação do cara. O cara, ele não podia andar. Imagina só, ele não ia ter condições nenhuma. Mas aqueles camaradas, eles foram lá e levaram ele. Isso significa o quê? Que ele tinha relacionamentos verdadeiros na célula.
Então uma célula, querida, ela só é célula se estiver baseada em relacionamentos. Então não é amontoado de pessoas. Não é eu juntar um monte de gente lá. O que adianta? Eu juntar um monte de gente na célula, ficar aquele monte de gente e eu nem me preocupar, e eu não me relacionar. Daí é aquele negócio, né? Eu vou na célula lá só para cumprir tabela. Eu vou lá só para cumprir tabela. Então quantas pessoas estão às vezes aí sofrendo sozinhas dentro da igreja? Pessoas sofrendo. Pastor, tem? Olha que tem. Tem, queridos. Muitas pessoas sofrendo sozinhas. Às vezes pessoas na célula sofrendo sozinhas. Por quê? Porque não tem relacionamento. Porque os irmãos não se preocupam de perguntar, de saber, de estar junto. Por quê? Porque normalmente, que nem eu disse, muitas células, o relacionamento delas é assim. Domingo aqui, ó, a célula é tal dia. Daí marca o dia, depois no domingo, depois assim, só fica assim. Não vai nem lá dar um abraço, que seja 10 minutos, tomar um café, fazer alguma coisa. Não tem. Então, queridos, nós podemos dizer também que a solidão, ela é uma péssima companhia. Nós sabemos disso, não é verdade? Ela é uma péssima companheira. A solidão é terrível, a solidão é muito ruim. É muito triste estar só quando você precisa de um amigo por perto, não é verdade? É terrível, irmãos. Você estar só, se sentir só diante de uma situação, quando você precisa de um amigo por perto. E aonde que eu vou achar esses amigos? Na célula. Onde que eu vou achar esses amigos? Dentro da célula, através dos relacionamentos que eu tenho ali com os irmãos das células. Então quanta gente há nesses dias, né? Às vezes aí tentando se virar sozinha, achando que vai dar um jeito na vida. Tem pessoas assim. Só que tem um porém, queridos. Deus não criou o homem assim. Amém? Deus não nos criou para nós ficarmos sozinhos. Não foi para isso que Deus nos criou. Só que muitas vezes ou a gente esquece, ou a gente se faz de bobo, né? Aliás, irmãos, a segunda coisa que Deus disse sobre o homem foi o quê? Depois que Deus fez o homem, qual foi a segunda coisa? Não é bom que o homem esteja só. Não foi isso que Deus falou? Então, ou seja, se não é para estar só, é porque tem que ter um relacionamento. E isso aqui não se aplica somente no casamento, queridos. Não se aplica apenas no casamento, não. É no nosso dia a dia. Você vai chegar numa empresa, é funcionário novo. Se você não tiver relacionamento, você não vai conseguir saber as normas da empresa. Você não vai conseguir, se encaixar na empresa. Precisa de relacionamento, precisa de pessoas para estar te orientando, conversando com você, às vezes te apresentando outros ali, enfim. Deus não criou os seres humanos para a solidão, e nem mesmo nem mesmo Deus é um ser solitário. Deus não é solitário. E Deus não criou o homem para viver na solidão, sozinho. Pastor, mas espera um pouquinho, pastor. Mas na célula tem tanta gente, então. Tem tanta gente. Mas muitas vezes, muitos dos irmãos, eles vivem na célula, mas vivem como uma vida de solidão. Por quê? Porque se eles precisarem contar com os irmãos não vão. Ou então os irmãos não estão nem aí. Porque através da atitude, através do que acontece ali, eles já deduzem. Não vou nem falar, porque não tem, ele nem se preocupa, eles nem conversam, a gente não tem relacionamento, é só o dia da célula. E assim vai. Então Deus, querido, Ele não criou nós, seres humanos, para a solidão, e nem mesmo Deus também, Ele não é um Deus solitário, mas na verdade Deus é um Deus triuno, é como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Deus é um Deus triuno. Deus é um Deus que se manifesta de 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então na verdade Ele vive em unidade, é um Deus triuno, amém, queridos? Em relacionamento, Ele se relaciona. É isso. Deus é a comunhão de 3 grandes amigos, vamos poder se dizer assim, né? É a comunhão de 3 grandes amigos. Deus é um só. Amigo Jesus Cristo, amigo Espírito Santo e Deus. Olha só, é uma comunhão de três amigos. Sabe, irmãos? E eu e você precisamos ter essa clareza também, né? E Ele criou os seres humanos também à imagem e semelhança, para que nós também pudéssemos experimentar a comunhão da amizade. Você foi criado para desfrutar de relacionamento, de amizade, e chegar, né, para que nós possamos chegar guardados a devidas proporções, a unidade, para assim, que nós possamos realmente se desenvolver, crescer, avançar. Mas é através do relacionamento. É através do relacionamento.
Não tem outra forma. Sabe, queridos, o simples fato de você achar que não precisa de ninguém é a maior evidência de que você realmente precisa. Por isso que nós somos uma igreja em célula. Então nós não estamos aqui, igreja em célula só por modismo, não. Se a célula não está funcionando, precisa funcionar. Se não está tendo relacionamentos, que nem eu falei, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes realmente é um sacolão, às vezes é um remédio para você comprar para um membro, às vezes é um problema lá no casamento, às vezes é uma situação, mas o irmão precisa, às vezes é um parente que faleceu, realmente o irmão está lá arrasado, ele precisa apenas de um abraço, vai lá, dá um abraço. Quem tem que dar um abraço? A célula, os irmãos da célula, os membros da célula. Quem que socorreu o paralítico? Foi só um? Foi os 4, queridos. Foram lá socorrer. Na verdade fala que tinha até mais, mas os quatro carregaram. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Ter relacionamentos é algo muito bom e muito importante, queridos. Por isso, precisamos valorizar. Você precisa valorizar a sua célula. Faça com que ela seja cada vez mais uma célula de relacionamentos. Uma célula nota 10. Uma célula nota 10. E mais uma vez, o Espírito Santo está me lembrando aqui, relacionamento não é você ligar para a pessoa avisar o dia da célula. Não é você ligar. Não. O relacionamento é você realmente ter comunhão com os irmãos. É você ir visitar. Pastor, eu estou falando isso para o líder? Não é líder, tá? Eu estou falando para a célula. Quem que é a célula? É o líder? Claro que não, queridos. As células são os membros da célula, são todos. Todos nós fazemos parte da célula. Todos nós somos ministros. Então a responsabilidade, o compromisso com a célula, ele tem que ser de todos. É inadmissível eu achar que só o líder tem que ter relacionamento. É inadmissível eu achar que só o líder tem que se preocupar. É inadmissível eu achar que só o líder tem que ter fé para orar. Porque o líder, espera um pouquinho. É todos nós precisamos ter esse encargo, essa responsabilidade. Amém, queridos? Então valorize a sua célula. Então, que nem eu disse aqui, né? A primeira coisa, em primeiro lugar, para que a sua célula seja uma célula nota 10, a célula nota 10 é baseada em relacionamentos, amém? Então a partir de hoje a sua célula, ela tem que ser baseada em relacionamentos. E relacionamentos é contato, é conversar, é saber, é se envolver, é se preocupar com o irmão, é ajudar o irmão. Em segundo lugar, queridos, uma célula nota 10 é uma célula onde há um ambiente de fé. A primeira é o relacionamento, a segunda é um ambiente de fé. Nós podemos observar aqui o que diz o verso 5 do texto que nós lemos, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, olha só, vendo a fé que eles tinham. A fé era de quem? Do paralítico? A fé era de quem? De um? Não, a fé era de todos. Então, em segundo lugar, para uma célula nota 10, a célula nota 10 é uma célula onde o ambiente é um ambiente de fé. Então, nós podemos ver aqui que não foi a fé do paralítico que Jesus viu, mas a fé dos amigos da célula do paralítico. A fé dos amigos da célula, né? Então a Bíblia na linguagem de hoje diz assim, quando viu que eles tinham fé. Na linguagem de hoje diz assim, quando viu que eles tinham fé. Então você pode ter amigos em qualquer lugar, não é verdade? Você pode, mas a questão, queridos, é que tipo de amigo você está reunindo em volta de você. Qual que é o tipo de amigo que você está reunindo? Quais são as pessoas, né? Porque nós podemos dizer também, porque pode assim, por exemplo, né, ter amigos que podem ser parteiros, amigos que é parteiros, ou amigos que é coveiros. E às vezes tem na célula, sabia? Na célula tem pessoas que são parteiras, né? E tem pessoas que trabalham como coveiros. Tem na célula. Pastor, mas como assim? Então, por exemplo, nós sabemos que os parteiros, né, de parto, o que os parteiros fazem? As mulheres aí que faziam parto, né, tal, ajudam a criança a nascer, não é verdade? Ele ajuda a criança a nascer, virem, né, a luz, né? Enquanto que os coveiros faz o quê? O que o coveiro faz, irmão? Enterra. Agora eu vou perguntar para você, o que você prefere ser? Parteiro ou coveiro? Aleluia. Aleluia, é isso mesmo. Você precisa ser parteiro.
Só que dentro da célula tem muitos membros que são coveiros. É triste dizer isso. O extraordinário, querido, na vida daquele paralítico, é que ele estava numa célula onde os amigos acreditavam na possibilidade. Ei, na sua célula, as pessoas, e você precisa acreditar na possibilidade daquela outra pessoa. Você precisa acreditar na possibilidade do casamento dela ser restaurado, ser mudado, ela ser transformada, ser liberta, ela arrumar um emprego, enfim, a situação mudar. Você precisa acreditar nisso. Sim, porque o que adiantaria, queridos, aos jovens ali, ao jovem paralítico, ter amigos que não acreditassem na sua cura? Imagina, o que adiantar? O paralítico tem uns amigos que levaram ele, mas aqueles amigos não iam acreditar na cura dele. Sei não, rapaz. Ixi, rapaz, eu acho que é meio estranho. Eu acho que não tem jeito não. Vixe, imagina. Amigo não acreditar na cura. E os amigos do paralítico fizeram o contrário. O que eles fizeram? Eles acreditaram na cura, né, do paralítico. Talvez ele até tivesse amigos que ficassem ao seu lado, distraindo ele ali na angústia, né, o paralítico. O que já não é má coisa, é bom até. Mas os seus amigos fizeram o quê? Acreditaram na cura e fizeram o que mais? Levaram ele até Cristo, porque acreditaram na possibilidade de Cristo mudar. Você tem feito isso? Você tem acreditado na cura, na libertação, na restauração, na resolução do problema do membro da sua célula? Você tem acreditado? Você tem tido fé juntamente com os membros ali? E é isso que aconteceu. É muito difícil, irmãos, viver com alguém que nunca acredita nas nossas potencialidades, não é verdade? Imagina alguém que não acredita no seu potencial. Imagina, por exemplo aqui, eles ali, esses 4 amigos, eles eram o quê? Eles eram parteiros. Eles não eram coveiros. Eles eram amigos, eles tinham um relacionamento com o paralítico e eles eram parteiros. Por quê? Eles acreditaram que a vida daquele homem podia ser mudada. Eles acreditaram que Jesus Cristo podia mesmo fazer um milagre. Então eles eram parteiros. Eles estavam gerando algo. Eles estavam gerando vida. É isso que eles estavam fazendo, eles estavam trazendo. Então, que nem eu disse, é muito difícil você viver com alguém que nunca acredita no seu potencial, né? Que são eternos coveiros, né? Às vezes coveiros das nossas ideias, dos nossos sonhos, das possibilidades. Tem pessoas que é assim. Isso é o que mais acontece por aí, querido. Às vezes até na família encontramos, às vezes, maridos que são coveiros, não acreditam na potencialidade, no potencial do filho, não acreditam no potencial da esposa. Tem marido que é coveiro, tem esposa também que é coveira, não acredita. Encontramos isso, maridos, pais, esposas, dizendo para seus respectivos cônjuges, né? Ou para os seus filhos. Então nós encontramos isso até dentro do casamento. Às vezes o cônjuge, ele fala um para o outro ali: você não pode, você não vai conseguir. Ixi, nem adianta, ó, não, você não acredita na possibilidade. E isso também às vezes dentro da célula. Às vezes ou fala, ou às vezes não fala. Mas quando não tem fé, quando não acredita, você está dizendo a mesma coisa, falando, ó, não tem solução não. Ou quando você não se envolve, também você está dizendo isso. O que faz, irmãos, da célula um lugar extraordinário, sabe? O que faz da célula um lugar extraordinário não é o lanche. Não é o lanche da célula, apesar que é bom, né? Nossa, nós comemos nesse encontro, hein, gente? Meu Deus, eu estou aqui falando que é bom. Gente, mas estava bom demais, nós comemos, hein? Né, Jones? Jesus, Dona Cida, olha, e comemos bem, mas bem mesmo, gente. Mas um lanchinho da célula também é bom, bem, né? Mas olha só, o extraordinário na célula não é o lanche da célula, mesmo que é bom a gente preparar um lanche gostoso, às vezes, né? Eu falo assim até mesmo, quando não que é obrigado, mas eu tenho como dica, e como orientação. Por exemplo, a célula é à noite. 7h30, 8h, os irmãos já vêm direto do trabalho. Eu acho melhor ter uma janta, né? Por quê? Porque daí a célula vai, termina, vamos supor, 7h30, vamos supor que termina
9 horas, daí tal, até o irmão chegar em casa, fazer janta, papapá. Então é melhor a célula se organizar e ter uma jantinha, nem que seja um ovinho frito com arroz, tal, né, um feijãozinho, mas ter janta. Oi? Um estrogonofe, uma coisinha simples, uma costelinha assada, né? Um pucheiro, aleluia, né? Mas é isso mesmo, queridos. Mas voltando aqui, o que faz da célula então esse lugar extraordinário? Mesmo que o lanche é importante, né? Não é o lanche, também não é a casa em si, um sofá aconchegante, não é às vezes porque tem um ventilador ou um ar-condicionado, não é o conforto do local que faz a célula extraordinária, não é isso. O que é, pastor? É a unidade dos irmãos, é os irmãos realmente terem um relacionamento, é os irmãos realmente ter fé, todo mundo com a mesma fé. Porque olha só, querido, eu posso ir numa casa, onde eu vou sentar num banquinho ali, né, de madeira, às vezes a casa simplesinha, mas olha, se eu chegar naquela casa por uma célula, e tiver irmãos ali, tiver membros da célula, que estejam unidade, todo mundo se preocupando um com o outro, aonde todo mundo tem fé, libera, aonde todo mundo pega o paralítico, né? Todo mundo pega o paralítico, não, vamos lá, vamos resolver seu problema, queridos. É nessa célula que é o extraordinário. Amém? É dessa forma. Então nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos disso, querido. O que faz da célula um lugar extraordinário é o ambiente de fé. A célula nota 10, irmãos, não é uma célula, né, de hard, que é difícil, né? Mas é um lugar onde há palavras proféticas. A célula nota 10 é uma célula aonde há palavras proféticas, aonde é liberado. O irmão chega lá na cadeira da bênção, senta lá, olha, eu estou com meu casamento. Ei, olha, eu estou com meu casamento. Olha, eu não tenho mais jeito não. Não, eu já está decidido. Eu já não vou, já não quero mais. Daí os irmãos falam, não, querido, peraí um pouquinho, não. Querido, eu creio, Deus vai restaurar teu casamento, Deus pode mudar a tua história. E daí já levanta o outro também e fala assim, irmão, sabe, querido, eu creio, sabe, não, vamos fazer assim, vamos levantar um propósito, nós vamos orar com você, mas você não vai separar, Deus vai mudar, Deus vai restaurar, Deus vai transformar o seu casamento, a sua família, você vai ver, você vai dar testemunho. Isso é uma célula, querido. Mas sabe o que acontece? O irmão chega na cadeira da bênção, senta lá, pede oração. Ah, então, Deus, irmão, quem se prontifica vai lá, mas os outros ficam nem aí. Sabe, queridos, uma célula nota 10, uma célula nota 10 é uma célula onde o lugar é extraordinário, é onde o ambiente é um ambiente de fé. Sabe, aonde o lugar onde há palavras proféticas, onde os problemas são confortados com, ou melhor, onde os problemas eles não são confortados com problemas maiores, porque tem célula que é assim, vocês sabiam? Tem célula que o problema do irmão ele é confortado com um problema maior. Pastor, tem, daí essa célula não é nota 10, daí só te acha que não, porque daí o irmão está lá com problema, às vezes o problema dele é assim, e daí chega um irmão, em vez de profetizar, em vez de declarar, em vez de estar na mesma fé, o irmão chega falando, ixi, meu querido, você não sabe da pior, ixi, eu estou com a situação, daí o irmão fala, vixe, meu problema é menor, ixi, não. Daí confortou o irmão. Por quê? Porque o problema dele, diante do problema do outro irmão que falou, é pequenininho. E não pode ser assim, queridos. Então, como eu disse aqui, a célula nota 10 é uma célula onde tem que haver palavras proféticas, onde os problemas, eles não são confortados com problemas maiores, mas com palavras proféticas. É assim que é resolvido na célula nota 10. Então eu não vou resolver um problema com um problema maior. Tipo assim, chega um membro lá, que nem eu disse, né? Chega lá, o irmão fala assim, irmão, não, eu tô com, sei lá, eu tô com uma tosse estranha e tal. Daí o outro chega e fala assim, vixe, ó, eu tô com tuberculose. Deu o outro, meu, vixe. O outro já fica tipo assim, resolve. Ele acha assim, conforta o problema do outro, não. Uma célula profética é onde você libera a palavra de profecia, você declara sobre o problema do irmão, amém? Porque você sabe, né? E há pessoas que só conseguem consolar os outros, queridos, contando desgraças, não tem isso também? Tem pessoas na célula que só conseguem consolar o outro contando a desgraça dela.
Você está rindo, mas não é? Aí ó, o John está confirmando, mas tem pessoas, irmãos de célula, membros, deixa eu ver o horário, meu Deus, correr. Tem membros de célula, obreiro Sidney, que consola o outro com as desgraças dele. Ele conforta, deixa o outro consolado, porque ele conta que a desgraça dele é pior, mas é verdade. Tem pessoas que só conseguem consolar os outros, queridos, contando as desgraças maiores do que a daquela pessoa. Daí conta a desgraça maior, então daí a pessoa fica assim, né? Tipo, a pessoa até fala assim, nossa, eu não estou com nenhum problema, isso aí está pior. Mas então se alguém diz que está, por exemplo, com dor de cabeça, ele fala que tem uma enxaqueca crônica, né? Se alguém fala que está com um familiar enfermo, ele logo conta, não, você não sabe, eu perdi um amigo meu, perdi fulano, já fala. É desse jeito, a pessoa fala ali, né, que está com família, olha, eu estou com um familiar, eu tenho um familiar meu que está enfermo e tal. Ele fala, rapaz, eu perdi um amigo ontem morreu. Ou então perdi um ativo, enfim, conta um problema maior, e daí consola o outro, em vez de declarar sobre a vida do outro, em vez de profetizar. Isso é muito sério, querido, isso é muito sério. Então célula, irmãos, é um lugar de você compartilhar problemas e receber uma palavra de Deus para a sua vida. A célula é lugar onde você vai compartilhar o problema, você tem que compartilhar, é lá na célula. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que falar dos problemas na célula, tem que falar. O lugar ideal, adequado é a célula onde você vai falar do problema. Só que tem um porém, irmãos, só que não é apenas falar do problema, é o que? É você receber uma palavra de Deus para a sua vida em relação ao seu problema. Célula nota 10 é assim, não é confortar o outro com um problema maior, não é ficar falando desgraça dele e tal, desgraça maior. Porque um crente jamais poderia se aconselhar, por exemplo, aqui nós podemos dizer, com um ímpio, irmãos. Por que uma pessoa que é crente, ela não pode se aconselhar com o ímpio? E você que é crente, você não pode ter conselho com o ímpio, não. Você não pode se aconselhar com o ímpio, hein? Marido, você que é crente, você vai lá, está com problema no teu casamento, você vai se aconselhar com um cara lá que é ímpio, que não é nem cristão, vai falar para ele sobre o seu casamento? Não. Por que nós não podemos? Coloca o Salmo 1, versículo, vamos ver aqui, olha só o que diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Coloca o 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Sabe, queridos? Então, por que um crente jamais poderia se aconselhar, ou jamais pode se aconselhar com o ímpio, de acordo com o Salmo? Que tipo de amigo você tem sido, né, para os irmãos da sua célula? Você tem dado conselho como? Que tipo de conselho? Pastor, nem conselho eu tenho dado. Então, está errado, não está tendo relacionamento. Você não está dando conselho da parte de Deus, você não está orientando, você não está falando, você não está ministrando. Você é do tipo parteiro ou faz o estilo coveiro? Pensa aí. Você é parteiro? Você é aquele que ajuda? Não, vamos ressuscitar o sonho aqui, vamos trazer vida, vai resolver. Nós vamos resolver, nós vamos subir no telhado, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos quebrar isso aqui, nós vamos resolver o negócio. Ou você é do tipo coveiro? Vixe, ó, esquece, isso tem jeito não, hein? Porque às vezes você pode ser coveiro sem você falar, sabia? Quando você não fala nada, quando você não se envolve com o problema do irmão, você está sendo um coveiro. Você não fala. Se você não fala é porque você não se importa. Se você não fala é porque você não quer ter relacionamento com o irmão. Se você não fala, então você é um coveiro. Agora você é parteiro, quando você se importa. Querido, não, vamos orar, vamos fazer isso. Alguma coisa tem que fazer, mas isso tem que acontecer. Amém, irmãos? Quando as pessoas chegam a você, elas são estimuladas ou você acaba de enterrá-las? O que você faz? Você estimula ela ou você acaba enterrando elas de vez? Pensa aí. Então é muito difícil, queridos, viver com gente assim. É muito difícil conviver com gente que diz, não dá, não tem jeito, olha, você não vai conseguir. Sabe, irmãos? Isso mata as pessoas e mata grandes ideias ainda. Sabe? Isso mata pessoas e mata grandes ideias.
Quanta gente talentosa, né? Quanta gente às vezes na célula que tem talento, às vezes de cantar até, que é, né? E não desenvolve o seu talento, porque a primeira pessoa a quem ela demonstrou ali o seu potencial, fez o quê? Resmungou. A pessoa foi: ah, isso é bobagem, não perca tempo com isso não, é besteira. É desse jeito, e daí mata. Sabe, queridos, isso tudo aqui tem a ver com relacionamento. Então, é um talento maravilhoso, morreu ali. Era um talento que a pessoa tinha, uma possibilidade, às vezes é um negócio que a pessoa quer abrir. Claro, tudo baseado na palavra. Você vai dar orientação conforme direção de Deus, você não vai dar orientação qualquer. Mas você tem que se envolver. Agora, muitas vezes tem gente: não, ó, se eu fosse você, não abrir esse negócio não, larga a mão esse negócio, ó, e já mata, né? Morre ali. Quantas pessoas se casaram, querido, esperando ser felizes, e viram dia a dia, né, anuladas essa situação por causa do marido ou da esposa que só critica. Tem gente que é assim, entendeu? Enterra. E nós estamos falando de célula aqui, mas tem tudo a ver conosco, porque nós lidamos com muitos casais dentro das células. E muitas vezes acontece isso mesmo aqui, ó. A pessoa casa, tal, mas depois acaba no fim, ali ela lidar. Às vezes o próprio marido é um camarada que enterra os sonhos, enterra o pensamento da esposa. Às vezes a esposa enterra os sonhos, enterra os pensamentos do marido, e assim vai. Então é algo muito, muito sério. A gente precisa pensar nesse tipo de situação. Amém, irmãos? Então, tem gente que fala assim: nem tente, que não dá, ou isso é bobagem, esquece, é perda de tempo, isso não vai dar certo, né? Mas voltando aqui no texto, que bom, queridos, que esse homem ele tinha amigos dispostos a carregá-lo. Será que na sua célula tem pessoas? Será que um membro da sua célula, ou melhor, será que você tem na sua célula pessoas dispostas a carregar você? Será que também você está disposto a carregar os membros da sua célula se for necessário? Esse camarada aqui, ele tinha 4 amigos, 4 da célula dele, que estava disposto a carregá-lo. Qual tem sido a sua atitude, querido, como participante de uma célula? Que tipo de palavra tem saído dos seus lábios? Palavras de incentivos, de fé, de encorajamento, de derrota? Qual que é? Qual que é a palavra? Terceiro aqui e último. A célula, então, é um lugar de relacionamento, é um lugar de fé, e é um lugar, a célula nota 10, é um lugar de pessoas que enxergam soluções para os problemas. Amém, queridos? Então é um lugar onde as pessoas enxergam soluções para os problemas, é onde você precisa enxergar a solução para o seu problema. Então, no texto aqui nós podemos ver no versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, está ali o texto, ó, e não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Ou seja, eles resolveram a situação, né? Que bom que os amigos daquele moço ali, daquele paralítico, irmãos, eles sabiam onde levá-lo, né? Como ajudá-lo, e se dispuseram a carregá-lo. É isso que tem que acontecer na célula. É o mesmo que tem que acontecer. Então é por isso que aquela célula, ela era uma célula nota 10. Porque quando os amigos viram, né, a multidão em volta de Jesus, com muita gente ali, saindo até pelo ladrão, né? Tanta gente que não havia nem lugar para sentar. Quando os amigos viram isso, o que eles fizeram? Eles falaram: não, vamos resolver a situação. Foi isso que eles fizeram? Mas eles poderiam ter feito o quê? Eles poderiam ter dito para o moço, né? Poderiam ter dito para o paralítico: é, companheiro, é, meu amigo, vai ficar para a próxima. Tem muita gente aí. O negócio está abarrotado. Você não vai conseguir entrar em nem a pau. Esquece. Ele poderia ter falado isso, não poderia? Poderia, queridos. Mas ele faz parte de uma célula nota 10. Ele não fez isso. Ele poderia ter falado: todas as portas estão fechadas, e fechada por gente, o que é muito pior. Sabe, querido? Porque quando as portas estão apenas trancadas, sempre se pode derrubá-la. As portas, as janelas, seja qual for o obstáculo, né? Mas quando gente decide atrapalhar, quando pessoas decidem
decide atrapalhar, quando gente decide ser o problema, a obstrução da situação ali, do caminho, daí então, só Deus consegue entrar, só Deus consegue mudar a situação. Mas às vezes acontece isso na célula também. Tem gente que em vez de ser solução, é o problema. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Por isso nós precisamos ser essa célula nota 10. Nós precisamos disso. Amém? Mas olha só. Quando você está numa situação dessa, você tem que lembrar que você foi chamado por Deus para ser usado por Ele também. E você vai ser usado por Ele aonde? Dentro da célula, na vida das pessoas, amém? Levando as pessoas para o encontro, para a célula, e assim vai. Mas você tem que ter esse coração. O que aconteceu? Voltando aqui no texto aqui, ó. Esses camaradas, eles não desistiram. A atitude daqueles homens tem muito a nos ensinar, queridos. Por quê? Porque o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, amém? E olha só, aqueles 4 homens, eles não desistiram. Ei, quando os membros da sua célula estão com algum problema, você desiste? Você tenta ajudar? Você tenta ver uma solução? Ou você desiste ali diante da situação? Eles não desistiram. A atitude daqueles homens tem muito a ensinar para nós, porque o nosso encargo é esse. Então, um vencedor, irmãos, não é alguém que faz parte do problema. O vencedor não é alguém que vai fazer parte do problema, mas da solução do problema. Aleluia. É isso que vai ser um vencedor, né? Então nós precisamos ter em nosso coração, nós precisamos andar com gente desse tipo, gente que não se lamenta, né, diante dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos, né? Que não desiste com facilidade, gente que tenta 1000 vezes até acertar, mas não fica prostrado na beira do caminho, fica ali olhando, não, eu vou resolver, eu vou dar um jeito de resolver o problema. É isso que acontece. É isso que acontece. Gente que enxerga solução, né? E que gera oportunidade, que não se queixa da vida e das oportunidades que não teve. Tem pessoas que é assim, dentro da célula, tem pessoas que só sabem se queixar. Pastor, o senhor está descendo o pau na célula? Então, estou falando porque a gente precisa ser uma célula nota 10, amém? Uma célula extraordinária. Só que precisa mudar, as coisas precisam mudar. A gente precisa fazer isso. Precisamos disso, queridos. Que lição extraordinária, né? Precisamos disso. Então vamos olhar em cada problema, queridos, uma oportunidade para vencer os obstáculos, amém? Olhe para cada problema como uma solução para você vencer o obstáculo da sua célula, ajudar os irmãos, né? Conforme se diz, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa nos colocar para ser bênção, para ajudar os irmãos. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós não estamos ali para ser problema ou para gerar problema, mas nós estamos ali para ser solução na vida dos irmãos, amém? O último aqui, o texto nos revela que uma célula nota 10 é uma célula que leva pessoas a Jesus. Foi o que aconteceu com eles aqui, ó. Eles levaram pessoas a Jesus, né? Uma das maiores evidências de que essa célula era nota 10, queridos, é que ela tinha amigos de verdade, que eram capazes de qualquer coisa para levar uma pessoa a Jesus. O texto diz que eles desceram o rapaz na presença de Jesus. Ei, a sua célula tem levado pessoas a Jesus? A sua célula tem levado pessoas a Jesus? Sabe, irmãos, uma célula extraordinária, uma célula nota 10, é uma célula que leva pessoas a Jesus. É uma célula que leva pessoas a Jesus. E a sua célula tem feito isso? Tem levado pessoas a Jesus? Uma célula extraordinária, uma célula onde tem que haver relacionamento. A sua célula precisa ter relacionamento. E relacionamento mesmo, de amigos, de estar junto ali. Uma célula extraordinária, uma célula onde tem que haver fé. Todos precisam ter fé. Todos. Eu preciso ter fé diante de cada situação. Uma célula extraordinária é uma célula de pessoas que enxergam soluções para os problemas. Uma célula extraordinária é uma célula onde eu sou a solução e não o problema. Uma célula extraordinária é assim, porque quando eu tiver com problema, eu sei que aquela célula, os irmãos, eles vão me ajudar a resolver o meu problema. E uma célula extraordinária, irmãos, também é a célula onde nós precisamos realmente
Sabe, sim, precisamos, e a gente precisa realmente saber que a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Essa palavra, irmãos, ela é real. Então não é uma frase de efeito, não é uma frase de efeito essa palavra, ela é real em nós. E uma célula extraordinária é a célula que leva pessoas até Jesus. Ela é uma célula de relacionamento. Ela é uma célula de fé. Ela é uma célula onde você é a solução do problema. E ela é uma célula onde você leva pessoas até Jesus. A sua célula é assim? Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Pode subir o louvor. Sabe, queridos, feche seus olhos. Eu quero finalizar com essa parte aqui. Quando a célula se preocupa em levar pessoas até Jesus, as suas fraquezas serão transformadas em vitórias, queridos. A cama ali era a marca da derrota daquele homem. Mas olha só, depois perguntaram, quem que é o sujeito? Perguntaram antes, né? É aquele que não saía da cama. E ele não tinha alternativa. Só pôde ficar sobre a cama. E agora, depois do encontro com Jesus, fizeram outra pergunta. Então, antes de Jesus, perguntaram, quem que é o sujeito? É aquele que fica na cama. É aquele que não anda. O sujeito é aquele que não anda, é aquele que fica na cama. Olha só, a célula é aquela que tem que ter relacionamento. A célula é aquela que tem que ter fé. Todos precisam ter fé, todos precisam ter relacionamentos. A célula é aquela em que todos precisam ser soluções de problemas e não problema. E a célula é aquela onde levam pessoas até Jesus. E nesse último ponto aqui que eu quero terminar a palavra. Aquele cadeirante não, aquele paralítico, ele antes deles levarem ele até Jesus, perguntava assim, quem que é o cara? Ah, ele é aquele cara que fica acamado, aquele cara que não anda, ele é o paralítico, aquele que fica na cama. Antes disso fizeram assim com ele. Mas depois, queridos, fizeram outra pergunta. Depois perguntaram, quem que é o sujeito? Sabe qual foi a resposta? Ele é aquele que carrega a sua cama. Antes ele era carregado sobre ela. Agora é ele quem carrega. Porque Jesus Cristo age assim. Antes ele era carregado sobre a cama. Agora ele carrega a própria cama. E uma célula nota 10, uma célula extraordinária. É uma célula que leva pessoas até Jesus. É uma célula onde o poder de Deus é liberado. É uma célula onde antes a pessoa, ela andava sobre tal situação. Agora não. Agora não. Agora ela não anda mais. Assim, aquela situação não anda mais sobre ela. Na verdade agora, antes a pessoa, as situações andavam sobre aquela pessoa. Agora é o contrário. Agora ela anda por cima de todas as situações. É isso, queridos. Uma célula é assim. Então, Jesus ele faz o que? Ele pega a sua maior fraqueza e transforma no seu maior troféu. Se essa célula não fosse 10, queridos, talvez ela não tivesse sido mencionada aqui, nesse texto, na palavra. O fato dela estar aqui significa que ela cumpriu o seu papel na vida de alguém. Ei, a sua célula precisa cumprir o papel na vida de alguém. A sua célula precisa ser uma célula extraordinária. A sua célula precisa ter relacionamento. A sua célula precisa ter fé. A sua célula precisa ser um lugar onde há soluções de problema. E a sua célula precisa levar pessoas até Jesus. Queridos, é inadmissível uma célula ser nota 10 sem levar pessoas até Jesus. Nós acabamos de passar aqui um encontro com Deus. Semana que vem vai ter novamente encontro com Deus. A célula é um lugar de salvação. A célula é um lugar de manifestação do poder de Deus. E quem que tem que fazer isso, pastor? Os membros da célula. Eles que têm que trazer. É eles que têm que ter isso. E a sua célula, ela só vai ser uma célula extraordinária. Uma célula nota 10. Quando você realmente tiver relacionamento. Quando você tiver fé entre todos os irmãos. Quando você realmente
resolver os problemas ali, ser soluções. Os irmãos, cada irmão, todo mundo ser solução. Eu não vou ser aquele que só suga. Eu não vou ser aquele irmão que apenas quer solução para mim. Não. Eu não posso, Marcão. Eu não posso querer solução só para mim. Eu não posso querer só que os irmãos me ajudem. Eu estou com um problema, o irmão me ajuda. Eu preciso de um sacolão, o irmão me ajuda. Eu preciso de tal coisa, o irmão me ajuda. Não sei o que, me ajuda. Tem que ajudar, precisa ajudar. Mas eu também, eu preciso ser solução na vida dos irmãos. Isso é uma célula nota 10, queridos. Nós todos somos ministros. Você e eu, nós somos ministros. Nós fomos chamados para sermos ministros. O ministro não é o pastor, o ministro não é o discipulador, o ministro não é o obreiro, não é o líder, não. O ministro é todo aquele que teve uma experiência com Cristo. Você é ministro. Então você pode ter todas essas 4 coisas na sua célula. Ou melhor, todas essas 4 coisas podem ter na sua célula através de você. E a sua célula vai ser uma célula extraordinária. Vai ser uma célula nota 10. Feche seus olhos. O que você tem feito, querido? Pensa aí. O que você tem feito pela sua célula? Feche seus olhos. Eu quero que todo mundo feche os olhos. Nós estamos encerrando. Nós estamos finalizando a palavra. Pensa aí. O que você tem feito pela sua célula? Você tem orado, tem jejuado, tem tirado tempo para relacionar-se? Você tem gerado um ambiente de fé ou um ambiente de incredulidade? Qual ambiente? Qual que é o ambiente da sua célula? A sua célula, o ambiente depende de você. Você é o termostrato ali. O ambiente depende de você. Você pode gerar ali um ambiente de fé, ou você pode gerar um ambiente de incredulidade. Você pode gerar um ambiente de vida, ou você pode gerar um ambiente de morte. Você faz parte da solução, ou você faz parte dos problemas? Você apenas traz problemas, ou você também traz soluções? Queridos, eu quero desafiá-lo a buscar ser amigo de alguém, a ter relacionamento na célula. Quero desafiar você que está às vezes sozinho na célula, sabe, às vezes você está sozinho no discipulado, na rede, sabe, ou se você é visitante. Eu quero desafiar você a pedir amigos a Deus. Quero desafiá-lo a abrir o seu coração e a colocar os seus dons à disposição dos amigos. Ei, Deus te deu dom para você colocar à disposição dos amigos. Tudo que você tem é para Deus usar na vida dos outros. Eu quero desafiar você a ser alguém que se dispõe a ser amigo, que pede ajuda aos amigos, que pede ajuda, não que explora os amigos. Não é explorar os amigos, mas é pedir ajuda, e também é se colocar para ajudar. Muitas pessoas, queridos, têm se decepcionado com os amigos. Muitos têm se decepcionado com seus amigos, porque na hora que mais precisa, não pode contar com eles. Contudo, irmãos, eu gostaria de dizer que amigo verdadeiro é aquele que se preocupa conosco ao ponto de nos levar a Jesus. Amigo é aquele que se preocupa conosco ao ponto de levar você até Jesus. Então, se a sua célula tem sido assim, a sua célula é uma célula 10. Sabe, queridos, amigo é aquele que se preocupa ao ponto de nos levar até Jesus, de nos levar até Jesus, de levar os nossos problemas até Jesus, de levar as nossas dificuldades até Jesus. Amigo é aquele na célula, o relacionamento, os amigos precisam cada um levar o problema do outro até Jesus, e precisa também trazer outras pessoas para que elas possam ter um encontro com Jesus. Vamos orar. Ore pedindo para que a sua célula seja uma célula nota 10. Ore. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu.
precisa ser um ambiente de presença. A sua célula precisa ser um ambiente de fé, de mudança, de transformação. Ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Ore para Deus mudar o ambiente. Ore para Deus mudar. Fala que você quer que a sua célula seja uma célula extraordinária, uma célula nota 10, aonde possa haver relacionamentos, aonde possa haver fé, aonde possa haver soluções de problemas e aonde pessoas vão para Jesus. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Eu me apaixonar por todos os outros amores. Todos os outros amores. As suas células. Declaro fé, declaro vida, declaro vida. Oh, recantarás para sure, recantarás. Oh, recantarás. Receba vida, receba vida nas células. Receba, receba vida, 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 vida. Receba vida na célula. Receba, receba vida na célula. Receba a vida de Deus. Receba fluir na sua célula. Célula forte, célula extraordinária, mudança de vida. Receba pessoas até Jesus. Receba, receba célula aonde há transformação, aonde há vida, aonde há mudança, restauração. Receba, 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 receba. Ainda tem lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Receba, receba, receba. Célula extraordinária. Célula 10, célula 10, célula 10. Vida, vida salva. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Recantarás para churei. Nos tornamos responsáveis. Receba que a sua célula vai avançar. A sua célula será uma célula extraordinária. A sua célula será uma célula nota 10, aonde haverá relacionamentos. A sua célula vai crescer, vai multiplicar. A sua célula será um canal de salvação. Vidas e vidas vão se converter ali. A sua célula será um lugar de milagre. A sua célula será um lugar onde haverá manifestação do poder. A sua célula haverá cura, haverá restauração de casamento. A sua célula será um lugar onde soluções de problemas serão realizados ali. A sua célula será cheia de fé. A sua célula será cheia de fé, de relacionamentos. A sua célula será um canal de salvação. Vidas e vidas, vidas e vidas irão para Jesus. Vidas terão encontro com
com Jesus através da sua célula. Você vai crescer, a sua célula vai crescer, vai multiplicar, vai avançar, vai mover, vai crescer. Vidas e vidas vão se converter ali. Você e a sua célula serão uma célula extraordinária, extraordinária. Aleluias, 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 aleluias. Erga tua mão, repita assim comigo, fala: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, eu agradeço por tua palavra, por tua palavra. Eu tomo posse, e a partir de hoje, a minha célula será uma célula nota 10. Haverá relacionamento, fé, resolução de problema, solução de problema, e será um lugar aonde cada membro vai levar pessoas até Jesus. Amém. Aplauda Jesus.